Vamos lá, no momento de coragem. Hoje a leitura é no momento exato. Como é impossível ao corpo manter-se sem o sangue, também a alma não viverá em paz sem o combustível da fé. A fé constitui o elemento basilar para a sustentação da vida digna e realizadora. Da mesma forma que o corpo não pode substituir sem o alimento, o espírito não consegue manter-se em equilíbrio sem a força da oração. O alimento é secundário ao organismo, que o precede momentaneamente, a fim de reequilibrar-se e manter a saúde, enquanto que sem a prece o ser espiritual se aturde e entorpece. O homem está predestinado a dominar os instintos, vencendo as paixões que o agrilhoam a infelicidade, colocando-se a serviço do bem que lhe corresponde. Para consegui-lo, faz-se-lhe indispensável a coragem da fé, porquanto a covardia que o impede de tomar as decisões enobrecedoras é mais perigosa e violenta do que outras imperfeições que o assinalam, de certo modo, consequências dela. A oração constitui a força mais eficaz para vencer tal impedimento, o medo, e atira-se com valor na conquista dos objetivos para os quais se encontram no mundo. Os grandes homens atingiram as metas a que se propõem, impulsionados pela fé que resultava de sua identificação com o bem. E a comunhão pela prece sempre foi o alimento para sustentá-los nos momentos mais graves e cruciais da existência. Certamente, outros tantos se arremeteram nas batalhas do crime e da destruição, guindados pelo egoísmo e pelo medo às situações de agressividade e loucura em que se exauriram, atormentados, adiaram e foram adiados, perseguiram e terminaram vencidos. Os homens de fé em Deus sofreram, é certo, porém não impuseram sofrimentos a ninguém. Amaram e deixaram rastros luminosos, clareando o roteiro daqueles que também amam e lhes seguem os exemplos e os passos. É inadiável se eleja entre o bem e o mal o que é de melhor para a vida, mais profícuo, salutar, aprazível e pacificador. Por meio da oração será fácil discernir, escolher e adotar qual o caminho mais seguro e feliz. A prece autêntica, aquela que brota do coração buscando Deus, a Ele se entregando, torna-se um escudo de segurança, de defesa, uma proteção contra os elementos perniciosos que vergem interiormente no homem e que vêm de fora tentando agredi-lo. Só aparentemente se pode vencer um homem de fé, um homem que ora. Nunca, porém, se conseguirá dominá-lo. Ele é livre e está sempre em paz. Nada o perturba, porque não teme nada, nada ambiciona, somente anelando por alcançar a perfeição. A prece é a salvação da vida. Sem ela, o homem enlouquece. Quando esteja cercado de dificuldade e agressões, não vendo possibilidade alguma de chegar-te o socorro a tempo, ora, entregando-te a Deus, e a salvação te alcançará de cima
no momento exato. E assim seja. Depois dessa exaltação maravilhosa, prece, né? Vamos dirigir algumas palavras de agradecimento a Deus, né? Porque a gente não tem nem muito o que falar, né? Mas é agradecer. Vamos à leitura de O Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 7, a volta do espírito à vida corporal, a questão 355. A pergunta: de fato, como indica a ciência, crianças que já no seio materno não são vitais? Com que fim ocorre isso? A pergunta: frequentemente isso se dá e Deus o permite como prova, quer para os pais do nascituro, quer para o espírito designado a tomar lugar entre os vivos. Ficou bem clara a pergunta e a resposta, porque a resposta tem duas perguntas aí. Uma pergunta: qual é a prova para os pais? Qual é a prova para o espírito que é reencarnar? A gente tem que entender a resposta dessa resposta. Resposta da resposta. Porque senão fica confuso. Qual é a prova que pode ser para o pai? Os pais que querem uma criança e a criança não nasce. Geralmente um karma de aborto. Ou eu li uma vez aquele do Milton de Menezes, que era um psicólogo, que fazia regressão, lembra? Um espírita. Antigamente ele aparecia muito na TV, né? Na Rádio Rio de Janeiro também. Aí ele, no livro dele, eu comprei até ali no céu, o livro dele falando dessas regressões. Uma mulher que tinha dificuldade de ter filhos e foi lá nele fazer uma regressão de memória. Na última encarnação ela era uma carteira? Não, ela era, como é que é o nome dessas pessoas que ficam lendo a mão? Cartomante. Não, mas Cigana. Ela era uma cigana muito bonita e ela tinha muitos relacionamentos. E ela vivia do dinheiro desses relacionamentos. E, às vezes, ficava grávida. E aí, para não perder a fonte de renda, ia lá e abortava. E hoje vem uma família toda organizada, bem-sucedida, toda perfeita para ter filhos. E vem com aquela vontade de ter uma família. Um marido que, de certa forma, cobrava ter muitos filhos. Quer dizer, gera uma perturbação para ela. E aí ela vem com um problema, que aquilo é ocasionado pelo nosso consciente ou inconsciente em cima de uma culpa, que cria uma predisposição no nosso organismo físico pelo que causou no perispírito antes, quando chega na parte espiritual. E aí ela vem com esse corpo nada apropriado para dar filhos. Agora vem o outro lado. E o espírito? Qual é a aprovação que o espírito pode ter de não vir reencarnar? É meio difícil, hein? Porque alguns vão dizer, ele abortava, ele quer dizer... Fala a tua resposta. Não poderia ser o mesmo espírito dessa que, vamos dizer assim, evitou que viesse? A pessoa que está fazendo aborto não pode vir na situação de não conseguir vir, justamente por estar fazendo esse karma. Mas de repente a que fez aborto vem, de repente, para ter um trabalho mais assistencialista, a promover a vida. Agora, o problema não é o que faz aborto, e sim o que promove a consciência do aborto. Essas pessoas que
de forma egoísta, promove para massas que o aborto, você está matando ali um produto e não uma vida. E você está disseminando isso para consciências e consciências. Essas pessoas tiveram a graça da mãe não abortar elas, mas elas vêm e promovem o aborto como se fosse algo natural, algo, uma possibilidade viável e até não questionável. Essas pessoas, sim, na pátria espiritual, vai criar aquela expectativa de querer reencarnar, e aquilo vem como uma frustração. Você foi, mas não conseguiu vingar. E aí é o problema que a gente até falou ontem da parábola da figueira, né? Do nosso pensamento, do nosso falar, do nosso expor as nossas opiniões, sem trabalhar o conceito de uma forma mais ampla, mais abrangente. E a gente vai jogando conceitos, jogando e criando consciências. E a gente é o maior culpado dessas coisas. Tem uma outra situação também, né, que para o reencarnante com o conceito de sucesso, que às vezes seria aquele período curto que ele ainda teria que passar pela matéria, né? Então ele vem, passa. Mas aí está dizendo que ele não vinga mesmo, ele nem vem, né? Aí quer dizer, isso aí é uma frustração, porque se ele não quisesse, para ele estava bom. Mas se não vinga é porque está numa contradição do interesse do espírito. Sim, né? cara, mas eu digo assim, cara, de qualquer maneira ele passa por todo aquele processo de reencarnação, é um trabalho. Mas Muitas vezes também está existe a consciência desse espírito que a existência dele vai ser curta? Já existe esse entendimento por parte dele? Não, na grande maioria não. No caso que ele está falando ali, não. Não. No caso que eu estou citando, às vezes até tem, o cara até tem essa consciência, né? Porque o sacrifício, eu acho que grande também seria esse, de você, a pré-reencarnação, aquele processo que você passa do espírito adormecer, passar por, entendeu? É um preparatório, né, para reencarnar. Né? É porque eu acho que do mesmo jeito que existe a expectativa da família em relação àquele ser que está vindo, eu acho que espiritualmente aquele ser também tem uma expectativa muito grande que ele vai ter uma oportunidade muito boa naquela família ali. Sim. E isso se frustra na medida que ele não consegue levar adiante essa existência. Né? Então, você vê que os dois lados, de repente, tem tudo para que que sejam existências que se complementem e que consigam crescer juntos, e aquilo ali literalmente é abortado, né, sem que as duas partes entendam. Né? Tem um livro, acho que é mais um volume, né, Os Abortados. Nunca li. Tem aqui. Ele fala sobre tudo isso aí, sobre essa questão do preparatório para reencarnar, da reencarnação frustrada, né? As consequências para os pais. Acho que isso já leu, não leu não? Tem também no Evolução em Dois Mundos, fala muito sobre isso. Aí você vê que a discussão é muito mais abrangente, essa situação que está agora dos ancéfalos. Quando o cara descobre que o feto não tem cérebro. Aí se tornou essa discussão de você tirar ou não. Por quê? Enquanto o cara está lá, no útero da mãe, ele tem vida. Ele vai sair e vai morrer. Olha como é que essa discussão é abrangente. Aí você faz o aborto antes ou deixa a coisa acontecer naturalmente. Júlio, a questão dos ancéfalos seria até interessante a gente tirar um dia para falar só sobre isso. Eu estive lendo alguma coisa aí agora, procurando um subsídio para essa reunião de hoje, onde eles focam muito na situação dos ancéfalos. Entendeu? Então é bom de fazer uma pré-leitura, né? E depois a gente discutir isso. Isso é uma variante, né? Uma variante do coisa, é bem interessante. Porque o que acontece? Já tem a decisão, o cara pode pegar e tirar, é liberado o aborto. Sabe que nessa altura, de qualquer maneira, aquela vida ali é por poucos minutos, por poucas Sim, mas a gente tem que, olha só... mas aquilo ali tem que acontecer, não é? Olha só, galera, para a gente falar sobre isso é preciso a gente fazer um estudo preparatório, né? Porque a coisa não é tão simples assim, não. Buscar lá nos livros lá, que lá falam muito sobre isso. Deve ser uma situação, assim, eu acho que deve ser muito mais complexa, porque é uma vida que, a princípio, quando você fala, qual o sentido disso? Mas tem algum sentido de Deus ter mandado ele assim, sem cérebro. Tem algum sentido que a gente tem que entender para poder discutir, debater melhor, né? Então vamos lá, vamos ler aqui o Filosofia Espírita, na lição
49, alusiva a essa 355 do Livro dos Espíritos. Criança não vital. Criança não vital. Ah. Esse fenômeno das crianças não vitais pode ocorrer com frequência. De qualquer modo, existe um espírito que fornece elementos para a formação do corpo em gestação. Nada se perde no universo de Deus. São experiências necessárias à evolução dos espíritos envolvidos. Tudo é aproveitado como lições, para que no futuro se aproveite o melhor que se possa processar para a beleza da própria vida. O pensamento é uma força ainda desconhecida na Terra, a não ser por alguns estudiosos que experimentam todos os dias essa força soberana de Deus. Com relação à criança não vital, seu corpo obedece mais ao pensamento da mãe, cujo amor se transforma em ordens de comando na gestação do filho. Me dê só um tempinho, não no parágrafo anterior, é só um comentário. Ele diz assim, tudo é aproveitado como lições. Aí eu estive lendo, né, talvez até fuja um pouco disso aí que a gente está estudando, a questão do castigo, né, que Deus não castiga. E o camarada que escreveu isso aí, que estava fazendo um comentário, ele disse o seguinte, essa palavra castigo, ela tem origem na palavra casto. Casto. Não é casta, não? Casto. Casto. Castigo, casto, sem pecados. Castidade. Né? Então a gente entende o castigo como uma punição. E não, é uma lição. Então isso aí não é um castigo, é uma lição. A gente tem que encarar o castigo como uma lição e não como uma coisa ruim, como uma punição. Entendeu? Mas já foi adotado como uma repreensão, como uma advertência, como uma agressão. Aí quer dizer, quando você emprega esse nome já renomeado, reclassificado, esse negócio de ir lá na etimologia da palavra já Eu queria que vocês entendessem o seguinte, eu não estou questionando isso, eu estou dizendo que a gente vê a palavra castigo como uma punição. E o cara que escreveu lá, ele falou, não, a gente não teria que ver como... Porque no princípio, né, quando escreveram, não foi com essa ideia de punição, foi com uma ideia de castigo é uma lição, é um ensinamento, né? É a forma errada que a gente tem, principalmente o ocidental. de repente é uma lição mais dolorosa. Bom, podemos encontrar muitas pessoas que, pelo olhar, simplesmente dão vida a algumas criaturas em decadência, e outras que, também pelo olhar, matam plantas e adoecem pessoas. Pelos canais sublimados da visão flui o magnetismo puro ou exonerado da alma. Olha, isso aí não é mentira, não. Eu morava em Bento Ribeiro, minha comadre foi na minha casa e tinha um pé de mamão. O mamão não estava maduro total, estava começando a amarelar. Ela olhou, mas que coisa bacana. Mas acabou de falar, o mamão caiu. Mas mamão morre assim instantaneamente mesmo. Não, mas foi um acaso ali, mas o mamão, lá em casa, ele estava bonito no dia. No outro dia, ele caiu morto. Então, foi coincidência. Mas isso aí não foi um mamão, não. Foi alguns pés de mamão lá perto de casa, que foi assim. Ele morre muito rápido. Tu pensa que está bonito, daqui a pouco já... Tem que colher logo para poder... Então foi coincidência. Deve ter sido. Agora, ela falou na hora. Jesus coloca lá na parábola da figueira, eu estava lendo até uma posição do próprio Cristo falando sobre essa parte, que eu achei interessante, que ele coloca que ele não era essa coisa que está escrito nos evangelhos, que antes dele começar a fazer a pregação aos 3 anos, ele era meio anarquista, ele não entrava nessa cultura hebraica, e a mãe dele até forçava a entrar, mas ele teve uma anunciação quando foi batizado lá, e depois no deserto, aí ele viu a coisa de uma outra forma. Aí ele coloca o lado da figueira, que ele estava andando, e ele já estava ficando meio chateado, que os apóstolos de jeito nenhum, e ele coloca que até quando ele saiu de cena, os apóstolos não entenderam o lado
da visão dele e associaram muito a esse lado igrejeiro, a esse lado ainda de religião e não de libertação, mas aí ele meio chateado com aquilo, ele caiu a vibração dele. E ele estava na caminhada e sentiu fome. E aí ele viu de longe o pé de figo. Só que não era a época de pé de figo. Mas ele achou que ia ter comida lá porque ele criava milagres, ele criava situações. Só que ele baixou. E aquilo foi uma experiência para ele grandiosa ali naquele dia. Mas também assustou os apóstolos. Se ele faz essas curas todas, só na hora que ele baixou a vibração, aconteceu isso com a figueira, quando ele tiver ódio de alguém, o que acontece? Deu espaço para E aí pensar, Jesus fala que quanto mais a gente sabe, mais perigoso é o nosso pensamento inferior. E a gente, quando a gente vai estudar, vai começar a aclarar nossas verdades, nosso conhecimento, a gente tem que trabalhar muito o equilíbrio para não cair numa baixa vibração e começar a espraguejar e falar. Eu sou bastante cético, né? Mas tem coisa que a gente, acreditei muito nisso, que eu fui criado dentro do catolicismo. A gente sabe que o católico é místico, o católico é... Como é que dá o nome quando o cara acredita nessas crendices? Tem muitas crendices. Olhou para a pimenteira, secou. Olhou para o passarinho morreu. Veja bem, tem um fundo de verdade, né? Tem uma explicação científica, que é onde você falou que o autor desses livros aí, ele te leva, que é o magnetismo, né? Ele está falando de magnetismo. Olha o que o Miramês fala, né? Pelos canais sublimados da visão, flui o magnetismo puro. Vamos levar para o do Cristo. Magnetismo. O Miramês fala muito de forma poética, mas ele fala exatamente o que se lê lá. Dentro do, né? Então, o magnetismo puro, que é o que o Cristo deixa fluir quando ele está fazendo as curas, ou exonerado da alma, ou o magnetismo impuro, que saiu até dele, e sai de qualquer um da gente, às vezes até por reflexo, né? Você faz a coisa por reflexo, né? Então, quer dizer, a gente não vai levar para o lado que as pessoas levam do místico, do... Magnetismo, na visão, mas seria hoje, a força do pensamento? Hoje a força do pensamento. O teu pensamento direcionando aquilo ali. Não, e ele até explica como é que isso materializa. Ele fala de forma científica como é que isso cria. Mas hoje tem um trecho que foi lido aqui, sobre essa questão de dominar o lado ruim, né, que todo ser humano tem. E eu acho que é muito por aí. Aquele segundo ruim que as pessoas deixam dar vazão, aquela coisa mais, sabe, a pior que tem no ser humano, a inveja, a raiva, o ódio, que eu acho que é a nossa briga, cada dia que a gente levanta até dormir, é avançar nesse domínio sobre o lado ruim que a gente tem. Eu acho que, isso que você está falando da questão de canalizar pela visão, às vezes é isso, você às vezes dá vazão por um segundo, por um reflexo de um lado ruim que está dentro de você, e que às vezes, eu acho que até a gente fica espantado em saber que isso está lá dentro da gente, entendeu? Então, acho que a autocrítica, né, nesse momento tem que ser muito, e como vocês falaram, a prece, acho que a oração, né, a oração nesse momento é o que vai fazer a gente, sabe, não abafar isso aí da gente. O Barça tem falado muito sobre a meditação e a oração, né, para nos livrar dessas situações, né, dessa que você colocou aí, né? Porque isso é nosso, é natural pelo nosso atual estágio, né? A gente é o espírito, pô. Não, e também pelo que veio antes, né? Nós somos seres que estão em evolução. Né? Então a gente veio lá de trás, imagina como é que a gente era primitivo e como a gente tem lutado para poder justamente avançar, né, domar e evoluir, né? Então nós estamos em evolução ainda. Evolução. Esses fluidos são emanados dos sentimentos em elevação com o Cristo ou em decadência junto às trevas. A doutrina dos espíritos, codificada por Allan Kardec, um dos mais lúcidos discípulos de Jesus, que veio à Terra no sublime
que veio à Terra na que veio mesmo, né, Carlos? É que veio à Terra. Pensei que veio, botou um L aqui. Que veio à Terra na sublime missão de reviver o cristianismo. Mostra aos homens um celeiro de conhecimentos para que esse homem conheça a verdade, facultando todos os entendimentos, de modo a alegrar e a exaltar na vida pela vida. É muito difícil o que vamos citar, mas acontece. Há crianças que não são vitais e, além de constituírem prova para os pais, como em seguida para o próprio espírito que por ali se encontra. Em frente. Gente, desculpe, obrigado. Volta aí, Carlos, um parágrafo que eu poderia acompanhar esse parágrafo aí. Isso aí é legal pra caramba. Deixa eu voltar desde onde eu parei. A doutrina dos espíritos, codificada por Allan Kardec, um dos mais lúcidos discípulos de Jesus, que veio à Terra na sublime missão de reviver o cristianismo, mostra aos homens um celeiro de conhecimento para que esses homens conheçam a verdade, facultando todos os entendimentos, de modo a alegrar e a exultar na vida pela vida. É muito difícil o que vamos citar, mas acontece. Há crianças que não são vitais e, além de constituírem prova para os pais, como em seguida para o próprio espírito que por ali se encontra, são fetos de limpeza da vida intrauterina da mãe. Funcionam como investimento do mundo espiritual, representando renúncia do que deveria nascer em favor de uma mãe, nome sagrado dentre todos os demais na Terra. Isso aí é forte, né, cara? O espírita deve e é sua obrigação estudar o corpo humano em todas as suas feições de ciência da terra e do céu, porque, como conhece os corpos espirituais sem primeiro entender o corpo físico, na sequência desses estudos nasce o respeito às leis de Deus que se fazem presentes pela Mãe Natureza. Mesmo o corpo não vital merece o nosso maior respeito, pois ele tem uma destinação proveitosa. Deus vibra em tudo e Jesus participa nos campos que lhe foram entregues ao olhar com amor e dedicação. Nada há no mundo ou nos mundos que se mova sem a presença do Espírito. Deus tem seus agentes de luz que registram todos os aspectos do crescimento da vida. No fundo, se queremos aprofundar nos acontecimentos, nada existe sem vitalidade, porque toda forma é a vontade de Deus operando para nos ensinar a viver melhor. Voltando só ali atrás, ali, onde ele fala, né, dos fetos de limpeza, né? Provavelmente os ancéfalos. Ele fala uma trecho interessante aí, no vital tem a destinação proveitosa. Esse trecho aí, você vê que então todo tem um ensinamento, né? Todo corpo, por mais que a gente fale que, ou toda a vida, por mais que ela, por menos que ela dure, ela tem um propósito, tem uma destinação. Isso aí leva a uma outra situação, né, que não é para estudar agora, mais adiante, mas quando você fala em tirar a vida para evitar o sofrimento. Pô, como é que a gente vai saber se está evitando o sofrimento daquela pessoa que está em decadência? Não tem como. O mundo está passando por determinadas provações. Quando falamos do mundo, salientamos com mais interesse a humanidade. É nesses transes que se dá nascimento à luz. Há muitos povos dormindo e serão despertados com certa violência criada por eles mesmos. Há muitas nações que, em verdade, são corpos não vitais, pelo menos por enquanto, no útero da vida, mas lhes será dada a vitalidade pelo amor de Deus
e pela caridade do Cristo. Que assim seja. Milanês é fora de série, né? Linguagem bíblica, palavras que ele coloca. Né? Quando tu lê lá as cartas do Cristo, vai falar, meu Deus do céu. Aí estou pensando aqui, né, como a gente conseguir tratar, lidar com essa questão do aborto, né, em todos os aspectos, num país que é laico. Né? Como é difícil, porque é um tema que, para você poder passar a importância dele, você tem que ter uma iniciação, um conhecimento da doutrina. Né? E como fazer isso num país que tem uma diversidade religiosa enorme? Né? Mas aí é que está, eu vejo esse lado laicista de uma ignorância camuflada de inteligência, mas que mais tarde, porque a doutrina espírita não vem para criar uma nova facção religiosa, e sim para despertar consciência. É um início de se comunicar, de se interagir com outro mundo. Então, quer dizer, esse lado laico é um início. Mas talvez, Carlos, isso aí seja até um problema para a gente, porque a gente é uma nação muito nova no mundo. A gente como nação é uma nação quê? A gente é uma nação nova. 521 anos é uma nação nova para o mundo. E você não tem uma religião pré-determinante, como o Cláudio falou, não, tem uma religião pré-determinante. Então essa miscelânea toda que tem, muito das decisões que o cara toma, você está vendo isso agora. Ele está tomando em função do Deus que ele está seguindo. Júnior, você levantou um questionamento aí, também tem que ser tema para uma reunião só. Mas rapidamente falando, o legal disso aí é que realmente nós somos 521 anos. Mas você está vendo que o Brasil é coração do mundo, é pátria do Evangelho de verdade. Porque você está trazendo para cá o conhecimento de diversos povos para nascer uma nação nova. Cara, é uma coisa que... Há um planejamento. Não, e você está vendo todo mundo mudando, a população mudando toda hora. O cara era uma coisa, era outra, o cara era espírita de uma matriz africana, aí foi para o evangélico e agora está voltando de novo voltando para a casa do pai dele, voltando para a nação evangélica. Tu vê toda hora essa mudança, você não vê aquela coisa efetiva. Mas eu vejo isso de egrégora, não. Sabe, são afins. Por que eu estou num centro espírita? Porque eu estou aqui no centrinho. Não estou ali no centrão. Ou não estou na igreja evangélica? Não, centrão não, pelo amor de Deus. Quer dizer, é questão de simpatia de consciências. Então, eu vou receber exatamente em cima do meu interesse. Em cima do que eu quero perguntar. Esse interesse, ele não se torna ser vulgar por ser uma coisa que está falando em espiritualidade, mas o produto que o camarada quer, a pessoa quer, é material. E eu acho que é por isso mas que aí depende de quem está pregando. O Elê já quer colocar a macumba com o sétimo. Não tem nada a ver. Eu estou dizendo, é por isso que muitos procuram uma religião. Não, mas é que está, Elê. A mensagem do Cristo para as religiões cristãs é uma: querer para si o que você quer para o próximo, querer para o próximo o que você quer para si. Isso aí é o balizador da situação. Então você tem que botar isso com primícia. Agora, se você ali procura burlar e ver pelo teu lado egoísta, aí é problema teu, Eli. Tu não se recicla, não se atualiza. Aí tu quer, e se ele está recebendo geralmente não, sempre ele recebe o que é dele. Então tudo é aprendizado, não é desgraça nem mérito, é aprendizado. E ele vai estar no estágio dele. Pô, coitado, não, eu também já estive naquele estágio, ou então eu vou estar. É um processo, todo mundo vai receber o que é seu. E aquilo é aprendizado. E acho que também a gente tem que buscar também, né? Tem. Acho que a gente sempre fala sobre isso. O crescimento é uma responsabilidade individual de cada um de nós. Né? A gente tem que buscar o nosso crescimento, né? E eu acho que todo mundo, né? A gente vai crescer junto, mas tem uns que vão crescer mais do que outros. Porque uns vão buscar mais do que outros.
Que nem ontem aqui na sessão mediúnica, quando ele colocou a palavra responsabilidade. Responsabilidade cria uma noção de que eu tenho que ir. Eu não tenho que ir. Não, mas ali no caso, sabe, eu quis dizer o seguinte, a pessoa tem que entender que ele é responsável pelo aquilo que ele fala, pelo aquilo que ele procede, porque o retorno vem para ele mesmo. E por que vem? Vem porque o cara foi realmente responsável, rebelou, e a pessoa rebelde está sujeita a qualquer problema. Está rebelando. A gente tem aqui na interação, na conversação, quantas pessoas vêm aqui por interesse de resolver um problema particular, ou psicológico, ou financeiro, não só aqui, em muitas casas. Então, cada um vem aqui numa proposta. E o que eu quis colocar ali é que a gente não tem que criar responsabilidade, a gente tem que ter educação. Compromisso, né? Comprometimento. E a casa já, o nome da casa aqui é perfeito, a gente vem aqui à procura da verdade. A gente não vem aqui à procura de dinheiro, de bem-estar, de resolver todos os problemas. Não, eu quero me libertar da minha culpa, do meu medo, de como eu entrei nesse buraco, que a culpa não é de ninguém, a culpa é minha. Então eu tenho que vir aqui desarmado. E vim aqui procurar esse alimento que não vai resolver meu problema, mas vai me dar uma consciência de eu caminhar de forma mais educada, mais inteligente. Então a sessão mediúnica aqui já começa perturbada, já começa, isso, aquilo, tem horas que não tem nem assunto, eu falei, ei, como é que tu tá? Como é que foi teu dia, Elcio? Como é que é? Caramba, as pessoas vêm aqui até tá sem discernimento, o que é, o que está entrando aqui, qual é, que sessão é essa? Em consideração, os espíritos que estão presentes. E nem a gente. Os espíritos, eu até não vou colocar muito, porque não está vendo, às vezes vibra, questiona, nem a gente aqui encarnado. Você tem que reconhecer que tem espírito aqui que vem em condição de, sabe, de... Você não olha a cara feia, a tua, a minha, ou a dos outros, vai querer olhar espírito, não está olhando a cara feia, que porra, brincadeira. Mas se a gente ali não está nem rindo, não olha, imagine, vai querer ver espírito. É por isso que eu falei, é falta de educação. Tem que ter essa noção, tem que ter essa noção. Tem que ter. Eu acho que é um reflexo também muito do que a pessoa vive também. Não, fruto do meio mesmo. É um reflexo assim, e deságua nisso, e não é só porque está aqui. Acho que pode estar em qualquer lugar que vai ter isso, porque é uma coisa que eu acho que, sei, a pessoa vai levar nessa encarnação até o último dia, né? E é um estágio que eu acho que lá não, é como uma escola, não vai repetir de ano, no ano que vem vai repetir de novo, mas uma hora passa. Eu acho que todo mundo... Mas o problema todo é a sessão mediúnica. Você quer ver um negócio? Ontem eu errei e fui no banheiro. No que ele estava lá dando a mijada dele, me desconcentrou. Quando a água bateu na água, ele me desconcentrou. E aí, quando chega a conversação, mas ali é uma necessidade fisiológica, para fazer o quê? Agora, quando vem aqui de graça que começa, mas e aí, como é que foi teu dia? Porra, que não fala isso depois que acabar, não falou, não chegou mais cedo. Mas é falta também de estar presente hoje aqui. Também, mas aí, ainda bem que está sendo filmado. Tomara. Mas nós tem também que entender que nós, eu não sei, eu sou bem pequenininha aqui, gente, mas eu vou falar uma palavrinha que me deu vontade de falar, Carlos. Nós temos também que raciocinar um pouquinho, pensar que nós estamos passando também por um processo mundial que está afetando. Nós, graças a Deus, estamos aprendendo, somos aprendizes da doutrina. Estamos aqui hoje na escolinha, graças a Deus, que tem essa porta, e não é só essa, né? Milhares estão abertas, esperando a oportunidade nossa de caminhar, né? Para aprender conforme estamos aqui hoje. Mas tem essa, como é que se diz? Esse mundo, essa multidão de espíritos que estão desesperados, meu filho. Ainda não acordaram, ou acordaram sem ainda entender o que está acontecendo. Que nunca tiveram, quantos deles nunca tiveram um pouquinho assim, dessa oportunidade que nós estamos tendo, graças a Deus. Mas isso é fácil. Imagina a quantidade de energia que... Olha, gente, vocês acreditem se quiser.
quiser. Eu estou em casa dia de sábado, mas meu pensamento está aqui e eu me sentindo culpada, jura, gente, culpada de não estar presente. Que eu sei a necessidade desses irmãos. Assim como é aqueles que batem na porta da gente pedindo socorro de alguma coisa. É eles também que nós sabemos que é só isso que acaba, a matéria, não é isso? E o Espírito, pelo menos é desse jeitinho que nós aprendemos. E a gente leva isso, está todo mundo agitado, seu eleito agitado, eu, todos, porque, cara, porque a gente se envolve sem querer. A gente não quer, mas a gente somos mas é que tá. envolvidos com nossos irmãos por aí, pelo mundo. Sem querer, querendo. Uma coisa que eu ia falar aqui é o seguinte, então, esse comprometimento, gente, que a gente está discutindo, que tem pessoas que vêm e não tem esse comprometimento, não tem essa noção. Ele está pensando só nele, a visão dele é só aquela ali, e ele esquece dos demais que estão ali na mesa, dos espíritos que estão presentes, né? Agora mesmo, olha o livro que ele vai ler ali, ó. É uma coisa que é educativa. Por que não está aqui para ouvir? Entendeu? Fica aquela pergunta. Então vamos lá nesse livro aqui, que esse aqui é... Se prepara, dona Gisela. Isso aqui é alusivo ao capítulo 5, item 1. O título é Lágrimas. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Aí vem agora a dissertação do Hamed a respeito desse versículo. Lágrimas são emoções materializadas que romperam as barreiras do corpo físico. Em realidade, representam os excessos de energia que necessitamos extravasar. Nem sempre são as mesmas fontes que determinam as lágrimas, pois variadas são as nascentes geradoras que as expelem através dos olhos. Cara, isso é demais. Seria a definição, né? Que é uma muita inspiração. Dá até vontade de chorar, né? Pô, agora vocês deixaram eu ficar. Vamos lá, cara. Tem que extravasá-las. E agora? Agora ele vem. Lágrimas nascidas do amor materno são vistas quase que corriqueiramente nos olhos das mães apaixonadas pelos filhos. Lágrimas de alegria marejam nos olhos dos enamorados pelas emoções com que traçam planos de felicidade no amor. Lágrimas geradas pela dor de quem vê o ente querido partir nos braços da morte física, entre as esperanças de reencontrá-lo logo mais na vida eterna. Lágrimas do amigo que apertam mãos nas realizações e uniões prósperas são sempre nascentes puras de emotividade sadia, oriundas do coração. Há, porém, lágrimas criadas pelos centros de desequilíbrio, que mais se assemelham a gotas de fel, pois, quando jorram, congestionam os olhos, tornando-os de aspecto agressivo, de cor carmim, entre energias danosas que embrutecem a vida. Lágrimas de inveja e revolta que brotam nos olhos dos orgulhosos e despeitados, quando identificam criaturas que vencem obstáculos, alcançando metas, exaltando as realizações ditosas que se propuseram edificar. Lágrimas de angústia e desconforto que umedecem as pálpebras dos inconformados e rebeldes, os quais, por não respeitarem a si mesmo e aos outros, sofrem como consequência todos os tipos de desencontros nos caminhos onde transitam desesperados. Lágrimas de pavor e devassidão, em uma análise mais profunda, são tóxicos destilados pela fisionomia dos corruptos
que levam velhos, crianças e famílias inteiras na busca desenfreada de ouro e poder. Lágrimas dissimuladas que gotejam da face dos hipócritas e sedutores, os quais, por fraudarem emoções, acreditam sair ilesos perante as leis naturais da vida. Conta-se que lágrimas espessas rolam dos olhos dos ladrões crucificados entre o Senhor Jesus no Gólgota. As gotas de lágrima do mau ladrão fecundaram no terreno dos sentimentos as raízes da reflexão e do discernimento, que permitiram atender o porquê dos corações rígidos e inflexíveis. A humanidade aprendeu que há hora de plantar e tempo de ceifar, e que nem todos estão ainda aptos a compreender a essência espiritual, nascendo, portanto, dessa percepção o perdão incondicional. Mas dos olhos do bom ladrão deslizaram lágrimas dos que já admitiram seus próprios erros, vitalizando o solo abundante e fazendo germinar as sementes poderosas, que permitem às consciências em culpa usar sempre amor incondicional para si mesmo e para os outros como forma de restaurar sua vida para melhor. Isso fez com que os seres humanos se aproximassem cada vez mais do patamar da reparação e do enorme poder de transformação que existe neles mesmos, reformulando e reorganizando gradativamente suas vidas. Estabeleceu-se assim na Terra o arrependimento, sentimento verdadeiro de remorso pelas faltas cometidas e que serve para a renovação de conceitos e atitudes. No teu orgulho interior, pondera tuas lágrimas, analisa-as e certifica-te dos sentimentos que lhe deram origem. E ele finaliza assim: que sejam sadias tuas fontes geradoras de emoções e que esse líquido cristalino que escorre sobre tua face te levem ao encontro da paz interior, entre alicerces de uma vida plena. Que assim seja. Agradecer a Ramédia aí pela lição maravilhosa, mas muito linda, né? Um poema, né? E que a gente possa interpretar bem isso aí, né? Nas nossas lágrimas, que a gente possa lembrar dessa lição da manhã de hoje. Ficou muito bonito. Principalmente das fontes, né? Como ele diz no final, né? Que as fontes da nossa lágrima da montanha. Verdade. Eu não tinha lido ainda, já tinha lido atrás, mas não lembrava, né? Agora eu li o iniciozinho, eu falei, essa aqui. Eu estava com pressa, essa aqui, ó. É esse nome sentido? Isso aí não? Não, renovando atitudes. Renovando atitudes. Interessante que tem tantos acontecimentos espirituais que nós, mesmo estudando, não reparamos. E que uma leitura dessa, ela desperta, como diz Dona Giseuda, ela chama a atenção de uma maneira tal que busca lá dentro, e nós vamos notar que, querendo ou não querendo, dá uma carapuça para cada um de nós. Não que as pessoas... Vamos para reflexão, gente. Exatamente. Mas a leitura também é muito momento, sabia? Você às vezes lê ao mesmo tempo, lê um texto num momento e ele às vezes não te diz, ou não te provoca tanta coisa. E no outro momento que você está com uma sensibilidade maior, ou tem uma oportunidade melhor, né, aquilo acaba te trazendo uma outra emoção. Por isso que é bom reler um livro, por isso que é bom reler um texto, né, você repetir, para você saber como você vai estar naquele outro momento que você está lendo. Bem, gente, depois dessa maravilha, desse presente, né? Foi Dona Giseuda, tá vendo? O presente que o Carlos escolheu. Né? Tá vendo, Carlos? A gente já está se sentindo pacificado, né, confortável, mas de alguma maneira vamos ainda tirar os minutos finais, como a gente sempre faz, né? Para pedirmos o passe por todos nós, cada um individualmente, e lembrando, né, da humanidade.